Você provavelmente não sabia que a disposição das notas na escala natural de Dó maior teve grande importância na construção da nossa atual tabela periódica. A escala natural de Dó maior é formada por 8 notas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó outra vez. Este último Dó, ele está uma oitava acima do primeiro Dó. O conjunto destas 8 notas chamamos de oitava. O teclado possui 5 oitavas, enquanto o piano possui 7. Então fica evidente que existe uma periodicidade nas notas musicais. Foi essa propriedade que o inglês e músico John Newlands percebeu que também poderia ser aplicada para os elementos químicos. Organizando os elementos na ordem crescente de suas massas atômicas relativas, nós temos o seguinte: hidrogênio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro, potássio, cálcio, cromo, titânio e muitos outros. Colocando os elementos químicos que estavam dispostos nas notas musicais numa tabela, nós vamos ter o seguinte: percebe-se que os elementos lítio, sódio, potássio, por exemplo, são elementos químicos bastante parecidos. Eles possuem propriedades químicas e físicas bastante semelhantes. E hoje nós sabemos que estes elementos fazem parte de uma família. O oxigênio e o enxofre também são bem parecidos. Ambos possuem propriedades químicas bastante parecidas. Já o ferro, estando na mesma coluna, não se parece em nada com ambos os elementos. É de longe um elemento químico bastante distinto. O ferro, no seu estado neutro, é metálico, é um sólido metálico, enquanto o oxigênio e o enxofre, não. Hoje nós sabemos que o conceito de periodicidade estabelecido por Newlands está fortemente ligado à distribuição eletrônica dos elétrons da camada de valência. A maioria das propriedades químicas e físicas dos elementos químicos está relacionada aos elétrons da valência, como por exemplo, capacidade de formar ligações químicas e energia de ionização. Portanto, elementos químicos que possuem mesma distribuição eletrônica da camada de valência irão possuir propriedades químicas e físicas semelhantes. Por exemplo, o magnésio e o cálcio possuem as seguintes distribuições eletrônicas. Ambos possuem 2 elétrons no último nível. Essa distribuição eletrônica igual para ambos elementos químicos faz com que eles possuam propriedades químicas bastante parecidas. E hoje, esses 2 elementos químicos estão dispostos na atual tabela periódica na família dos metais alcalinos terrosos. Analisando os elementos do segundo e terceiro período da tabela periódica atual, nós temos a seguinte disposição: o lítio possui 1 elétron na camada de valência, já o berílio possui 2, e assim, adicionando os elétrons para esses elementos, nós vamos chegar ao neônio, que possui 8. Quando nós completamos 8 elétrons em uma camada, nós vamos para outra, seguindo a distribuição sugerida por Linus Pauling. E aí nós vamos resetar a sequência, dando a periodicidade lítio, sódio, ambos com 1 elétron na camada de valência. E aí nós conseguimos dar sequência às periodicidades sugeridas por Newlands. Claro que ainda faltam os subníveis D e F para serem preenchidos, que começam a ser preenchidos a partir do terceiro período. E aí nós vamos ter
mais de 8 elétrons na camada de valência, quebrando a periodicidade prevista por Newlands. Devido a essas falhas de periodicidade dos elementos químicos dispostos por Newland, a sua proposta de tabela periódica não foi muito bem aceita entre os químicos de sua época. Obviamente, Newlands não tinha meios para explicar o porquê desta quebra de periodicidade, porque para isso é necessário conhecer o conceito de subníveis, que só iria surgir 21 anos após a sua morte, com o químico Arnold Sommerfeld. Mas a discussão sobre subníveis fica para outro momento. Então, como eu não sou um youtuber profissional, eu não vou sugerir que vocês deem like ou compartilhem, mas fiquem à vontade.